Nesse tutorial, você vai aprender a desenhar esse armário no Corte Cloud usando os módulos com vãos. Apesar de ter várias divisões internas e parecer um módulo complicado, ele é fácil de ser feito. Basta nos seguirmos os 4 passos de primeiro adicionar o módulo, dividir as partes inferiores, em seguida dividir os subvãos e, por último, adicionar os submódulos que nós queremos em cada espaço. Então acompanhe o tutorial para você ver como isso é feito dentro do Corte Cloud. Depois de criado o seu serviço com módulos, vamos colocar o nome do cliente e vamos adicionar este módulo, estrutura de armário com 2 vãos. Você pode usar os princípios que nós vamos mostrar nesse vídeo para os armários que você quiser, mas neste caso a gente vai usar esse de 2 vãos só para ficar mais fácil e você acompanhar o raciocínio que nós usamos no exemplo. Então o primeiro passo é adicionar o módulo no projeto e ele vai vir dessa forma, sem as divisões internas, que é o primeiro passo do nosso tutorial. Então, depois da gente adicionar o módulo, nós vamos ter que dividi-lo em partes inferiores. Para dividir as partes aqui de baixo, você tem que vir em Preferências, e nessa opção Dividir vão inferior, vamos colocar Sim. E na opção Dividir vão inferior, 2, também Sim. Veja que essas duas configurações, Dividir vão inferior 2 e Dividir vão inferior, seguem o mesmo princípio de criar uma partição nesta porção do nosso armário. Veja também que aqui em vãos as partições já foram criadas de acordo com as nossas configurações, ou seja, o modelo 3D e o modelo 2D são a representação do que nós estamos fazendo nas configurações. Seguindo nas divisões, nós já temos estas feitas. Vamos agora criar divisões verticais em nosso modelo. Então, nós precisamos desta divisão, desta, desta e desta. Criadas essas divisões, nós podemos agregar também divisões horizontais dentro delas. Então, nós vamos precisar dessa daqui e dessa daqui. Vamos lá para o nosso 3D para a gente ver como é que faz isso. Então, no Corte Cloud, nós vamos em Preferências, Avançadas, e temos aqui duas configurações, a internas coluna 1 e a internas coluna 2. A interna coluna 1 vai afetar esta região do armário. Toda essa parte que é denominada coluna 1. E a internas coluna 2 vai afetar toda esta segunda parte do armário. Vamos lá, vamos criar as divisões necessárias para o nosso móvel, que são uma no meio, uma embaixo e uma horizontal à esquerda. No Corte Cloud, nós vemos aqui em internas coluna 1, dividir vão meio vertical 1, nós colocamos sim. Ele vai criar a divisão que nós queremos. E dividir vão inferior vertical 1, nós também colocamos sim. Ele vai criar aqui também a partição desejada. Veja só que agora a gente tem algumas outras opções, né, por causa das partições criadas. Então, nós podemos agregar mais partições, ou seja, subpartições, a esses espaços. O que nós queremos é agregar aqui à esquerda, né, do móvel essa outra partição. Então, nós viemos aqui e clicamos em dividir vão meio horizontal 1 esquerda? Sim. E vai ser criada a partição necessária. Neste caso, nós podemos também alterar o tamanho dessa partição. Eu vou deixar ela aqui com 400 milímetros. Veja que a alteração já é efetuada no desenho. Muito bem, fizemos de um lado, falta só o outro lado. Então, nós viemos aqui em internas coluna 2, clicamos em dividir vão meio vertical 2, sim. E dividir vão inferior vertical 2, também sim. Neste caso, nós temos que dividir um vão do meio à direita, ao contrário desse módulo, porque ele vai ficar à direita do móvel. Então, nós colocamos aqui, dividir vão meio horizontal 2 direita? Sim. Neste caso, só faltou alterar para os 400 milímetros de altura e ambas as partes ficam simétricas. Agora que a gente já tem as nossas partições criadas, basta nós preenchermos os espaços com os módulos desejados.
Então vamos lá. Aqui nós temos uma sapateira desse lado e também a mesma sapateira desse lado. No Corte Cloud, nós viemos aqui em direita, inferior, e escolhemos o submódulo sapateira embutida. Nesse caso, eu vou aplicar os materiais aqui das gavetas. Ok? E tem uma configuração para ser feita. Veja que essas gavetas ou sapateiras estão com sarrafos. E eu não quero eles desse lado. De nenhum dos lados, na verdade. Então eu vou vir aqui em Básicas, Lados dos sarrafos, sem. E aí a sapateira vai ficar em toda a profundidade, né, em toda a largura do meu espaço. Aqui do outro lado, eu também vou colocar o mesmo módulo. Então eu venho aqui, escolho a sapateira, e ela já vai ser adicionada. Como eu já defini o material, não preciso fazer isso novamente. Tenho apenas que remover os sarrafos. E vou deixar sem. Muito bem. No meu módulo de referência, eu tenho duas prateleiras, uma em cada lado. Então vamos lá, no Corte Cloud, eu venho aqui, seleciono o vão, escolho o submódulo prateleiras, e ele me adiciona com uma. Eu quero duas. Pronto. Venho aqui também à direita, e adiciono as prateleiras, com duas prateleiras. Ótimo. Então a parte de baixo do armário ela já está finalizada. Vamos ver se ficou igual ao desenho. Aqui, está certinho. Deste lado, o que eu tenho? Tenho um cabideiro, gavetas e uma colmeia. Então no Corte Cloud eu vou vir aqui, nesse módulo, escolher cabideiro duplo com prateleira, mas eu não quero que ele fique dessa forma. Eu quero remover a prateleira. Então nesse caso eu vou colocar sem prateleira entre cabides. Veja que essa configuração ela remove, né, a prateleira que nós não queremos. Então, se você não quiser, é só vir aqui e remover. E o cabideiro também não quero que seja duplo. Eu quero que seja apenas um cabide, ou seja, eu preciso excluir, né, esse inferior, certo? Então, eu vou vir aqui em cabideiro e vou colocar apenas vão superior. Dessa forma, só o cabide, o tubo cabideiro vai ficar em cima do meu espaço. Muito bem, aqui nesse vãozinho menor, eu vou colocar 3 gavetas iguais embutidas. Então, venho aqui, gavetas iguais embutidas. Ele já vai me posicionar aqui dentro desse espaço. Eu também não quero sarrafos, então eu vou marcar aqui sarrafos 100. E a quantidade de gavetas eu vou colocar 3, como está no meu desenho. Vamos conferir? Aqui, ó, 3 gavetas. Para ser mais rápido, eu vou aproveitar e vou fazer desse lado também. Vou colocar aqui, ó, as gavetas embutidas. Vou em opções básicas, tiro os sarrafos e coloco 3 gavetas. Muito bem, essa parte já está configurada. Falta agora essa colmeia, as prateleiras desse lado e também desse lado. Então vamos lá. Nessa parte, eu vou colocar uma colmeia. Note que ela vem com mais divisórias do que eu quero. Então, conferindo no desenho, eu quero apenas uma divisória e 2 prateleiras. Então, eu venho aqui em Básicas, coloco uma divisória e 2 prateleiras. Vai ficar exatamente como eu quero. Muito bem, terminei esse lado. Vamos agora para esse lado aqui, onde eu quero apenas 2 prateleiras. Vou colocar 2 prateleiras. E por último, aqui nesse espaço,
eu também vou colocar as prateleiras. E eu quero, de acordo com o meu desenho, 1, 2, 3, 4, 5. Então eu venho aqui em Básicas e coloco 5 prateleiras. Pronto. Dessa forma, eu tenho o móvel exatamente como está configurado aqui no meu projeto. Lembrando que no Corte Cloud você pode alterar o tamanho de todo o seu projeto. Então, por exemplo, se eu quiser esse móvel com uma largura de 2.200, eu digito a largura que eu quero e ele vai aplicar proporcionalmente a todas as partes internas, sem eu precisar fazer recálculos ou adaptações manuais. Na altura, mesma coisa. Se eu quiser com 2.600, todas as partes internas vão se reajustar.